bem? Seja muito bem-vindo ao Diálogos da Cidade. É sempre um prazer ter você com a gente para falar sobre assuntos que impactam a sociedade. Vou perguntar para você, quantas horas por dia você passa no seu trabalho? No Brasil, a média é de 43 horas por semana. Esse tempo é bastante, né? É que a gente se dedica a uma atividade que, em tese, deveria trazer realização, mas que, infelizmente, para muita gente, tem gerado mais cansaço, pressão e desânimo do que realização. Só nesse ano, mais de 3 mil brasileiros tiveram que se afastar do emprego por síndrome de burnout, o esgotamento profissional. No programa de hoje, a gente vai falar sobre bem-estar no trabalho, um tema que tem tudo a ver com a qualidade de vida, relações interpessoais e, claro, saúde mental. E para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, eu recebo duas convidadas que entendem muito bem de gente e também de trabalho. A Kátia Ferreira, especialista em desenvolvimento empresarial, e a Ana Paula Reis, psicóloga. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês, viu? A gente que agradece. É um prazer estar aqui hoje. Prazer é todo nosso. Ana Paula, falando de burnout, começando com você, como é que está essa questão, né, dentro das empresas, a questão mental dos funcionários? Bom, Rafa, primeiro eu acho que a gente precisa voltar à questão do burnout como doença ocupacional, né? Foi em 2019 que entrou, né, a OMS colocou o burnout como, né, uma doença ocupacional. E a partir daí a gente vem aumentando o número de diagnósticos, né? Então acaba saindo um pouquinho daquela visão que nós tínhamos somente do diagnóstico das doenças ergonômicas, dos riscos, né? Como insalubridade, periculosidade, para também olhar para essa demanda, né? Para esse risco que a gente coloca, que é o esgotamento, né? Físico e emocional do trabalhador. Com certeza, né? Ô, Kátia, o Brasil perde só para o Japão. É o segundo país, né, com maior casos, com grandes registros de burnout. O que diz sobre essa nossa cultura no trabalho? Tá. Bom, a gente vem falando aí muito sobre a globalização, né, da digitalização, e eu acredito muito que depois da era industrial, a gente vem aí acompanhando há décadas, que o Brasil se tornou muito também uma cultura de produtividade, né? Onde se cultiva muito a produtividade. E isso acaba gerando essas demandas que as pessoas têm dificuldade de lidar com elas, né? Então, a gente teve, sim, um aumento de demanda, existe uma cobrança maior, estamos acessando informações o tempo inteiro. Essa hiperconexão também acaba gerando muito essa cultura de alta produtividade. Então, é necessário se manter, às vezes, ocupado, fazendo coisas, e isso pode, sim, gerar uma cultura de produtividade excessiva que leva, sim, a esses casos, né, de esgotamento aí emocional, físico, mental, que é a questão do burnout, né? É uma situação triste, né? Porque a gente passa a maior parte do dia no trabalho, tem que ficar feliz, né, gente? Exato. Tem que estar feliz. Ô, Kátia, o afastamento por transtornos mentais cresceram 134%, né, em 2 anos. Olha só, um número muito, assim, assustador. O que explica esse aumento tão rápido? Bom, eu posso responder, acho que não sei se você direcionou para mim ou para a Kátia, mas só falando um pouquinho sobre isso, Rafa. Na verdade, o que teve foi um aumento de diagnóstico, né? Então, anteriormente, a gente não tinha tantos indicadores como a gente tem hoje, né? Acesso a essas informações. Eu acho que também a parte diagnóstica das pessoas irem até o médico, né? Entender que aquela dor nas costas não é só causada por uma parte ergonômica, mas sim por um excesso de cobrança no trabalho, estresse no trabalho, no sentido de carga, né, excessiva. Você abriu o programa hoje falando, né, que nós ficamos em torno de 43 horas, né, semanais dentro do trabalho, né? Sim. E o que é mais importante a gente entender é que o trabalho é parte da nossa vida, não é a nossa vida. Eu acho que essa é uma questão muito importante que a gente precisa, né, de espaços como esse programa para conversar um pouco sobre isso. Com certeza, né, gente? Kátia, na questão da cultura, o que fazer, né, a empresa, o funcionário, para evitar que aconteça o burnout?
As empresas precisam, na verdade, ter um olhar hoje mais criterioso para as pessoas, né? Olhar para as pessoas em si, né? Criar ambientes de uma escuta, né, ativa, criar ambientes mais colaborativos. Então, existe mesmo assim, uma necessidade que as empresas tenham esse olhar voltado para as pessoas, né? É claro que a gente está falando de negócio, né? Mas o negócio em si, ele é fomentado pelas pessoas que estão ali. Então, essa cultura hoje que a gente tem falado muito da alta produtividade, ela não pode, né, ser uma utopia e a gente acreditar que vai deixar de existir, né? Ela nunca vai deixar de existir. Mas as empresas precisam criar programas e ambientes, né, com segurança psicológica. A gente, né, a Ana Paula, que é psicóloga, pode falar um pouco mais sobre isso depois para nós, mas a gente precisa criar esses ambientes onde as pessoas possam se sentir mais seguras, né? Sim. Ali no dia a dia do trabalho. Então, existem diversos tipos de ações que podem ser criadas, né? Essas rodas de conversa, ambientes, né, onde possa fazer esse diálogo, criar esse ambiente hoje dentro da empresa, onde as pessoas possam se sentir acolhidas, né, pertencentes também. Eu acho que essa questão do pertencimento também dentro do que faz e por que faz, eu acho que faz muito sentido nessa questão também. Eu acho que é quebrar o gelo da rotina, né, gente? Aquela rotina maçante, meia horinha que tira ali por semana, para quebrar o gelo, acho que dá uma aliviada, né? A gente chama isso de descompressão, né? Criar salas de descompressão, ambientes, né? Que possam ser ali ambientes onde a pessoa pode ter um momento dela ali, de fazer ali um mindfulness, fazer ali talvez uma meditação e ela poder se desconectar um pouquinho daquela rotina dela no dia a dia ali, para que isso se torne um pouco mais leve, né? Para que essa leveza ela possa acontecer no seu dia a dia. É muito importante isso, Kátia. Ô, Ana, como direcionar o estresse comum do adoecimento mental? Diferenciar, na verdade, né? É muito importante, né, que o estresse, ele faz parte da nossa vida e não tem nada de errado com o estresse. A questão é o estresse positivo, que a gente costuma trabalhar muito na clínica, né, e o estresse aqui nos adoece, que é o negativo que a gente fala, né? Então, um exemplo rápido aqui de um estresse positivo, né? Quando a gente tem uma viagem que a gente vai fazer, um evento que a gente vai fazer comemorativo, né? A gente fica estressado, mas é o estresse positivo, né? Daquela comemoração que vai chegar, daquele momento que vai estar chegando ali, onde a gente vai se reunir com pessoas, né? E a questão do estresse negativo, que hoje a gente dá o nome de burnout, está muito vinculado a isso. A falta de pertencimento, de propósito no trabalho, o excesso de cobranças, né? Nós falamos até um pouco, Rafa, nessa questão que não é a jornada de trabalho, né? E sim a carga do trabalho. Muitas vezes o trabalho ele começa antes do trabalho, né? Então começa lá às 6 horas da manhã, a hora que eu acordo, eu já pego o celular, já estou vendo ali o WhatsApp, demandas, né? Uma série de comunicações que a gente vai tendo acesso e a jornada não termina na hora que eu vou embora, né? Isso continua um pouco com os acessos que eu vou tendo daquela demanda que muitas vezes aquela jornada nem foi suficiente para eu estar ali dando conta no meu tempo de trabalho, né? E como, assim, ver o nível de burnout, né? Às vezes a pessoa acorda já apavorada em trabalhar, chora antes de chegar no trabalho, isso aí já é um nível alto que precisa de ajuda, né? Exatamente. Nós costumamos dizer assim, há quanto tempo algumas características já estão sendo apresentadas por essa pessoa, né? Eu já estou ficando um pouco ansioso ali, eu acordo já, às vezes já nem dormi à noite, né? Pensando um pouco, né? No que eu vou começar a fazer, o que eu tenho que entregar, né? Nas metas que eu tenho ali alinhado com o meu gestor. Então, é importante a gente observar esses aspectos, tá? Eu não estou tendo uma boa higiene de sono, isso por si só já faz com que eu acorde ali cansado, esgotado, né? Durante o trabalho, estou perdendo o foco, né? Eu começo a fazer uma coisa, não termino, vou em outra, né? A questão da agressividade também, né? Verbal e não verbal, né? Estou ali, né? Impaciente com o meu colega ali de mesa, de trabalho, de setor. Tudo isso são características que a gente precisa observar e desde quando que isso está acontecendo, né? Começou agora, já vem ali, faz umas 3 semanas, um mês que eu já estou assim, não estou conseguindo regular, já é um ponto importante para a gente olhar. Com certeza, tem que se cuidar, né, gente? Tem que trabalhar, tem que se cuidar. E é isso. Ô, Kátia, por que ainda existe tanto estigma, tanto medo em buscar ajuda psicológica? Você que acompanha essas pessoas das empresas também.
Isso é até muito legal de ser falado, até na fala aqui um pouquinho anterior aí da questão do ambiente seguro, né? A gente criar uma segurança psicológica dentro das empresas, né? Esses ambientes, eles precisam acontecer, precisa haver uma cultura de acolhimento nas empresas para que essas pessoas se sintam seguras de buscar ajuda psicológica, né? Até, nós estávamos até conversando há pouco sobre isso, porque existe muito um tabu ainda, né? De buscar uma ajuda psicológica, né? E a gente vê, na verdade, o quê? Que a pessoa que está buscando isso, ela está buscando autoconhecimento e isso precisa ser bem visto pelas empresas, né? As empresas, as organizações precisam ter um olhar diferente para essas pessoas que estão buscando ali um autoconhecimento, se conhecer melhor, para poder, na verdade, tratar essas questões, né, que elas vêm enfrentando aí na questão mental. Então, eu creio muito que esse estigma acontece, né? Ele é real, a gente precisa trabalhar em cima dele. É um estigma mesmo, isso não é real e a gente precisa olhar para que venham ser criados, né, culturas dentro das empresas que gerem esses ambientes para que as pessoas se sintam pertencentes àquele ambiente, que elas possam ter um colega ali do qual ela possa compartilhar algo também e trazer isso para o seu dia a dia, né? Mas realmente isso acontece, mas a gente precisa mesmo trabalhar fortemente sobre esses ambientes mais seguros dentro das empresas. Com certeza, meninos. Olha só, o burnout tem se tornado um dos grandes desafios no Brasil nos últimos anos e números não param de crescer, gente. Por trás das estatísticas estão pessoas reais, né, com histórias de exaustão, superação e principalmente de busca por ajuda. Na reportagem a seguir, vamos ouvir profissionais especialistas, né, para entender melhor esse cenário e as formas de enfrentar o burnout. Confira. A Thalita já superou 2 burnouts. Sim, teve burnout 2 vezes. A primeira delas foi em 2016. O corpo deu vários sinais de que a carga de trabalho estava acima do limite. Na verdade, eu estava dormindo 3 horas por noite. Eu estava extremamente irritada e estressada, assim, sem paciência nenhuma, gente. Ninguém podia falar nada que você já explode. Você entra em explosões emocionais. Então, você não consegue mais lidar com as frustrações do dia a dia e o seu cérebro, ele literalmente não desliga. Então, você fica ligada 100% do tempo. Sua cabeça, ela fica funcionando. Você deita para dormir e você não consegue relaxar. Porque a cabeça, você entra em um estado de alerta 100% do tempo. Então, o tempo todo você está num estado de luta e fuga. Então, eu lembro um dia que eu sempre fui muito tranquila, eu sempre lidei com muitas coisas muito bem. Eu trabalhava com contratos extremamente complexos e muito altos e entregava muito. Só que eu estava tendo uma cobrança muito fora da realidade. E quando meu telefone tocava com o meu chefe me ligando, a minha pressão chegava a despencar, porque eu tinha ataques de pânico. Eu lembro um dia que ele me ligou, só do telefone tocar, aquilo me disparou um gatilho. E a minha pressão caiu na hora, assim, eu tive que ir inclusive para o ambulatório da empresa naquele momento. Mãe solo de 2 filhos, além de tratamento, ela precisou mudar de cidade e adaptar a rotina de trabalho e cuidado pessoal, principalmente com exercícios físicos, para conseguir se curar. Em 2023, uma pequena recaída. A doença veio de novo, mas ela intensificou os cuidados e superou o burnout outra vez, até de forma mais rápida que a anterior. Em 2023, que realmente eu entendi a importância da rotina. Até então, eu estava entendendo a importância de cuidar da minha saúde mental, de ter autoconhecimento, de trabalhar as questões internas, que eu vim trabalhando durante 5, 6 anos. Mas em 2023, quando eu descobri o TDAH e quase entrei num segundo burnout, que eu falei, gente, a mudança ela precisa ser radical. Entender como meu cérebro funciona, entender como minha rotina funciona, fez toda a diferença. Porque eu falei, então eu preciso de uma mudança de carreira, eu preciso de uma mudança de rotina profissional, não só uma rotina pessoal. O burnout é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse,
dor de cabeça frequente, sentimentos de fracasso, insegurança e incompetência e esgotamento físico e mental, causados exclusivamente pelo ambiente de trabalho. Como essa psicóloga explica, é justamente a questão laboral que diferencia o burnout da ansiedade e depressão. Esses sinais e sintomas associados ao esgotamento, à frustração profissional e à desconexão em relação ao trabalho, associados ao ambiente de trabalho. Essa é a grande diferenciação de um quadro, por exemplo, de ansiedade associado a um quadro depressivo. Então, quando a gente reconhece que aquele adoecimento está correlacionado ao ambiente de trabalho, eu consigo direcionar essa pessoa para ter acesso a políticas públicas relacionadas ao trabalho. Em janeiro de 2022, o burnout foi oficialmente reconhecido como doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde. Para os especialistas, essa classificação trouxe maior reconhecimento da seriedade dos diagnósticos. Hoje o burnout ele é reconhecido pelo Manual de Diagnóstico das Doenças, um manual internacional, CID-11. Antes ele era mapeado como um esgotamento associado ao trabalho. Hoje a gente já tem esse termo, burnout, descrito nos nossos manuais. Empresas e prestadores de serviço passaram a se preocupar ainda mais com a rotina de trabalho após o aumento dos casos de burnout. A pandemia deixou como legado o home office, ou então o trabalho de forma híbrida, possibilidades que podem ajudar em uma rotina mais organizada ou na construção de um ambiente de trabalho mais acolhedor. A Thalita trabalha de casa e a organização é uma grande aliada para manter a saúde mental em dia. Eu faço esse exercício do descansar, Então, quando eu estou ali trabalhando, estou muito focada, estou muito pressionada e começo a ver que aquilo está tomando conta de mim, eu paro, penso e falo, tá bom, agora é a hora de descansar, fica tranquila, se você não fizer hoje, amanhã ainda vai existir e vai estar tudo lá te esperando e amanhã você faz. Então, é um exercício de parar e se permitir. Eu faço isso diariamente, gente, eu me permito ter momentos para mim, eu me permito momentos de prazer e eu me permito momentos de descanso. Hoje eu trabalho home office, faço atendimentos presenciais também, só que eu faço a minha agenda e esse é o grande lance, porque eu consigo organizar minha agenda de acordo com o meu ritmo. Antigamente a gente não levava o trabalho para casa. Hoje em dia a gente não tem mais essa separação entre trabalho e vida pessoal, porque a gente tem acesso ao smartphone, a gente tem acesso ao laptop, a gente está conectado 100% do tempo. Então, hoje em dia, cada vez mais é necessário nós, como seres humanos e sociedade, desenvolvermos esse autoconhecimento, essa habilidade de estabelecer limites, porque o limite ele não vai ser material. Não é a porta que se fecha e eu estou dentro da minha casa num ambiente que é para relaxar. Não, o trabalho vai entrar junto na tua casa. Então, hoje em dia, a gente está submetido a um nível de estresse um pouco maior, um nível de pressão maior por conta dessa estrutura, da forma como a sociedade se organiza, que é muito diferente quando comparada a 10, 15 anos atrás. A cultura organizacional precisa, junto com o home office, fomentar essa conscientização sobre a importância da rotina, da organização, dos horários. Então, ter uma cultura empresarial, organizacional, que respeite a questão dos horários, programar a mensagem, o que não foi feito hoje, então programar para que seja dado continuidade amanhã. A saúde mental é um dos pilares da nossa vida. Preservá-la é fundamental. O trabalho, embora tenha dificuldades, não pode ser um vilão. O burnout é perigoso e precisa ser tratado. Procurar ajuda é indispensável. A Thalita é a prova viva de que é possível vencer esse distúrbio. O burnout, ele não é sinal de fraqueza, ele é sinal de que você precisa desacelerar, que você precisa olhar para dentro. Então, pare e respire. Se dê esse tempo, se permita olhar para si. O sucesso não está em fazer mais, o sucesso está em fazer com intenção. Então, quando você se respeita seus limites e consegue se equilibrar,
que você entrega para o mundo é muito mais bonito, né? E você faz isso com muito mais leveza e com muito mais delicadeza e com muito mais sentido, que é importante. Você sai do automático, daquilo de fazer batido e num ritmo muito acelerado, e entra num fluxo de fazer isso com muito mais verdade e liberdade. É muito bacana a reportagem, né? Agora vamos olhar os números que mostram a realidade do burnout no Brasil. Segundo o código Z73 da CID-10, que trata de problemas relacionados ao modo de vida, os afastamentos temporários por burnout evoluíram assim. Em 2021, 823. 2022, 1.151. 2023, 1.755, 2024, 4.880. Nossa produção também solicitou ao Ministério da Previdência Social a quantidade de afastamento por burnout já registrados em 2025. Até junho foram 3.494. O interessante é que, quando fazemos um comparativo com o mesmo período de 2024, quando houve 1.939 afastamentos, os números quase dobraram, pessoal. O gráfico que vocês estão vendo aí mostra, né, claramente o aumento expressivo nos últimos anos, reforçando a importância de cuidar da saúde mental no trabalho. E esses números nos fazem refletir o que leva a tantos casos de burnout e como podemos prevenir esse esgotamento profissional, né, gente? Situação bem complicada. Ambas, eu quero perguntar para vocês aqui, situação a gente vê que vem aumentando. Ano passado, mais de 4 mil. Esse ano também já chegando próximo, né? Não acabou o ano ainda. Então é assustador, né, Ana Paula? Como eu falei, né, para você, em 2019, né, quando a OMS, né, coloca burnout como uma doença ocupacional, a gente começa a mensurar esses indicadores através dos atestados, dos afastamentos, mas principalmente através dos CIDs, né, que identificam esse transtorno, essa doença, né? E a partir daí vem aumentando os casos, né, que a gente vai observando por uma série de fatores. Nós costumamos colocar muito na questão da pandemia, né, que o período pandêmico foi, de fato, algo que impactou a vida de todos nós, mas a questão da identificação das doenças mentais relacionadas ao trabalho, ela já vinha um pouco antes. O que a gente fez foi dar nome, né, para aqueles afastamentos, às vezes, sem CID definido, e agora a gente tem essa identificação. Então, é importante que a gente continue cada vez mais, né? Os números são assustadores, sim, mas eles fazem parte da nova rotina nossa de vida, né? E trabalhar essas questões que nós colocamos aí com a vinda, né, da norma regulamentadora, da atualização, é olhar para dentro das empresas, né? Os números representam diversos segmentos, né? Então, cada instituição, cada organização vai precisar olhar para a tua empresa, para o teu clima, né, para o teu ambiente, para poder criar programas que atendam e combatam esses números tão assustadores que nós estamos vendo aí. É realmente assustador, né, e preocupante. Exato. Meninas, pessoas que chegam no limite, né, na prática, o que esses casos nos ensinam, né, sobre a prevenção no dia a dia no trabalho? Bom, o que a gente pode falar até nesses casos é buscar ajuda psicológica, né? Eu acho que está entre os pontos mais importantes que precisam ser considerados, né? Nos primeiros sintomas, né, que essas pessoas venham sentir, às vezes ali uma tristeza ao ir trabalhar, às vezes um cansaço excessivo, né? E que nesses primeiros sintomas elas possam realmente já buscar ajuda, né? A gente precisa olhar para a questão que, às vezes, essa alta demanda, essa produtividade, nós vamos deixando a lado de saúde muito de lado. A gente vai deixando esse cuidado de lado, né? E como é importante, já no primeiro sintoma, aí, buscar ali uma ajuda psicológica, né? Tá sendo assistido, acompanhado. Pode ser algo pontual, mas pode ser algo que pode também crescer e ele vir se tornar aí, né, um burnout, uma crise de ansiedade, crise de pânico, coisas que a gente tem visto. Então, eu acredito que hoje um dos pontos mais importantes é realmente buscar ajuda, né? Ter esse reconhecimento de que eu não estou bem e que eu preciso de ajuda. E está vinculado, Rafa, só complementando aqui a Kátia, né? De novo, a questão do estigma, né?
Então, o estigma, ele parte de um lugar, escuto muito, né, na clínica, né, e também nas empresas onde eu já trabalhei, né, psicólogo é coisa de louco, psiquiatra é coisa de louco, né, então, quando a gente fala isso, como é que eu estou tratando essa questão do adoecimento dentro das organizações, né, e parte de um lugar, né, da mudança de cultura e da melhora desse estigma e da aceitação da doença mental, esse apoio da liderança, né? A liderança é aquele que está direto ali com o colaborador. Então, ele também, às vezes, começa a observar esses primeiros sinais e é aí que a gente consegue apoiar, né? Nem tudo é do trabalho, mas muita coisa a gente precisa entender qual é a vida daquele indivíduo que está trabalhando ali com a gente, né? Os desafios que ele está passando na vida. Gente, porque são humanos, são pessoas, não são máquinas, né? Cada um tem sua história, cada um tem seu sentimento, certo? Que a gente tem que deixar os problemas em casa e vir trabalhar focado no que cabe a nós, para a nossa obrigação. Mas a gente não sabe o que cada um está passando, né? Hoje a gente fala, Rafa, né, que nós somos seres bio, psico, social e espiritual, né? Então, todas essas áreas, né, que a gente fala das saúdes da nossa vida, né, como estão essas saúdes, né? Antigamente a gente era muito cobrado. Eu falo que antigamente, né, porque a gente já está no mercado de trabalho há bastante tempo, éramos muito cobrados, né, de ir trabalhar e deixar a nossa vida lá fora, né? Estou aqui para entregar o meu trabalho, aquilo que eu fui contratado. Hoje, como nós ficamos cada vez mais envolvidos com o trabalho faz parte da gente, mas a vida pessoal também. Então, compreender esses momentos que o colaborador está passando e poder orientar ele nesse sentido. Às vezes, o colaborador só quer uma escuta, né? E daí o líder ou a pessoa que está ali diretamente com ele precisa estar preparado para isso também. E os dados que eu mostrei anteriormente mostram que não é um problema individual. Se tornou um problema coletivo que vem crescendo no Brasil, assim, a gente só perde para o Japão, né? Então é assustador, né, gente? Exato. E a gente vem falando muito nas empresas onde nós estamos, né, aí acompanhando, né, que a parte regulatória, né, quando a gente vai falar agora, né, de atender as legislações, começa por olhar desse trabalho colaborativo e multidisciplinar, né? Então, não é uma responsabilidade só do RH, só do líder, só do gestor, precisa sim estar na pauta, né, da liderança esse tema, mas é um trabalho de todos, né? Então, quem tem ali médico do trabalho, sua medicina do trabalho, todos esses entes aí que envolvem o cuidado com o trabalhador precisam estar envolvidos aí nessas boas práticas, criação de um ambiente saudável, precisa estar todo esse grupo aí multidisciplinar envolvido. Não, com certeza, é a união. A união faz a força no trabalho em qualquer lugar, né, gente? Olha, vamos agora fazer uma pausa rápida. Fique com a gente que o Diálogos da Cidade volta já. Estamos de volta com o Diálogos da Cidade. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre propósitos. Vamos voltar aqui com as nossas entrevistadas. Eu quero saber de vocês, de fato, né, o que significa ter um propósito e ele precisa estar ligado apenas à vida profissional? Vou deixar essa pergunta aí para a Kátia. Bom, depois você me complementa. Para vocês duas. Bom, falando de propósito, eu acho que a gente tem isso como um tema muito relevante na nossa vida hoje, né? E o propósito nada mais é que encontrar um sentido no que a gente faz. O porquê que você levanta todos os dias para ir trabalhar. O porquê que você faz o que você faz. Qual o sentido disso? Isso é encontrar propósito, né? E você descobrir ali dentro daquilo que você faz bem, naquilo que você gosta de fazer, naquele momento que você está talvez trabalhando e encontrando um significado maior naquilo. O propósito é sempre algo que está muito além daquilo que a gente pode ter no seu dia a dia, né? É o porquê que a gente encontra realmente um sentido verdadeiro do que a gente faz. E não, ele não precisa estar ligado só à questão profissional, pelo contrário, né? O propósito, ele é algo maior, então ele engloba toda a nossa vida, tanto profissional quanto pessoal. E a gente tem feito um trabalho voltado a isso, sobre felicidade, né, no trabalho, felicidade corporativa e propósito, descobrindo isso através, né, das esferas e camadas da nossa vida, né? E eu sei que algumas pessoas descobrem isso um pouco antes, outras, às vezes, um pouco mais tarde. Comigo foi assim. Eu acho que aí, aos 40 anos, eu comecei a descobrir meu propósito no trabalho, o porquê eu fazia e o que realmente aquilo me ligava, o sentido de eu estar na empresa, levantando todos os dias para ir trabalhar. Então, eu acho que é um tema muito bacana que a gente vai discorrer ele aqui agora.
E eu acho que o propósito em si, ele precisa, sim, estar ligado à nossa vida profissional e à nossa vida pessoal. Porque senão não tem sentido, né? A gente se desliga do trabalho, vai para casa e o nosso propósito fica onde? Fica lá? Então, ele precisa conversar. As duas coisas precisam estar inteiramente ligadas, né? E a gente tem falado muito, Rafa, né, da questão do propósito e significado do trabalho, né? Muitas vezes o propósito está ligado, né, àquilo que eu estudei para fazer, que eu me dediquei para fazer. De repente, em algum momento da vida, esse propósito muda, né? E hoje o que a gente escuta de muitos líderes, né, a dificuldade, né, de compreender, por exemplo, o propósito e significado de trabalho de gerações mais novas, né? A gente fala muito do salário emocional, da questão da qualidade de vida. O home office está aí, o trabalho híbrido, né? Então, todos esses fatores estão vinculados a propósito, né? Então, o propósito é fazer um serviço, é o servir, o outro é entregar um produto, né? Então, isso que a gente tem identificado e às vezes a gente percebe, né, que quão desafiador é compreender esse propósito e esse significado do trabalho como parte da nossa vida, né? Mas às vezes eu desejo uma outra coisa em determinado momento da minha vida e tudo aquilo que eu construí, né, de trabalho, de conhecimentos, eu posso também estar contribuindo isso com os outros, com outras pessoas. Com certeza, é extrema importância que você disse, Ana. Ô, Kátia, em relação, né, à diferença entre prazer momentâneo e felicidade verdadeira, o que significa, na verdade, o que sustenta essa motivação no longo prazo? A gente pode falar até que prazer, ele é algo muito momentâneo, né? Então, como você disse, ele está ligado a coisas que são um pouco mais tangíveis, vamos dizer assim, coisas que estão ali ao nosso redor, né? A gente pode falar até a questão da dopamina, que é aquele prazer momentâneo, que o cérebro é alimentado, existe uma euforia, uma adrenalina para realizar, e é um prazer momentâneo. Depois que ele passa, é como se você tivesse uma baixa, né? Você até fica um pouco assim, já realizei, agora já cheguei no meu prazer, naquilo que eu queria, como se você já tivesse realizado. E aí você já começa a buscar uma outra coisa, isso é prazer, né? Ele vai, podemos dizer assim, que ele vai mudando, né? A gente tem um prazer aqui, eu realizo, já quero, estou buscando outra coisa e assim vai. A felicidade é algo duradouro, é para a nossa vida, né? Então, a felicidade é algo, eu acho que, mais interno, né? Precisa ser algo dentro do nosso mundo real, dentro do que a gente acredita, dentro dos nossos valores. Para que ela se torne realmente aí algo duradouro, a gente precisa cultivar. E eu creio muito que felicidade é uma decisão. Ela é uma habilidade também, que a gente precisa ser intencional. Então, eu decido ser feliz, eu decido viver a felicidade. Então, eu vou buscar ser intencional nas minhas ações para que isso aconteça e ela seja duradoura. Com certeza. Ana, rapidamente, quais são os vilões da motivação dentro das empresas? Isso é muito desafiador, essa pergunta que você está me fazendo, Rafa, porque a motivação, ela parte de um lugar interno, né? Qual é o meu motivo para uma ação, né? Então, se eu não tenho hoje propósito e significado do meu trabalho, né, e não tenho essa motivação para o trabalho, a empresa pode criar, né, todos os recursos, todos os programas, né, de bem-estar, mas aquilo não está na empresa, está em mim. Então, hoje, o grande vilão, respondendo a sua pergunta, é o autoconhecimento. Quanto mais eu conheço aquilo que me motiva, fica mais fácil alinhar se aquilo que a empresa me oferece, como um ambiente, a estrutura de trabalho, o significado do meu trabalho, isso se encontra, né? O meu trabalho, aquilo que eu realizo, aquilo que eu entrego, com aquilo que é a minha motivação interna. É preciso, sim, lideranças, empresas, né, olharem para os seus negócios e pensarem, sim, em ações para manter essa motivação, né? Mas é um trabalho interno primeiro. Com certeza. Olha só, gente, a saúde mental é um pilar fundamental para o bem-estar de todos nós, né? Por isso, programas de acesso a atendimento psicológico e psiquiátrico são tão importantes na rede pública de saúde. Aqui em São José dos Campos, por exemplo, existem 5 unidades do CAPS, né, os Centros de Atenção Psicossocial, espalhadas pela cidade, além de uma unidade especializada em saúde mental. O repórter Bruno Castilho vai falar com a gente agora e trazer mais informações. Bruno, com você.
Oi, Rafael, tudo bem? Então a gente está aqui no CAPS em São José dos Campos para saber um pouquinho mais de como funciona, né, esse serviço aqui na cidade. E para saber mais informações, a gente vai conversar com a Poliana Fraga, que ela é a referência técnica aqui dos CAPS de São José dos Campos. Poliana, então, primeiro, o que é o CAPS, né? E que tipo de tratamento, né? Que tipo de serviço ele oferece? O CAPS, ele é o Centro de Atenção Psicossocial. Ele foi criado para substituir as internações de longa permanência dos pacientes com transtorno mental, né? Antigamente, as pessoas ficavam internadas por a vida inteira, praticamente, dentro do hospital psiquiátrico. A intenção hoje é que a gente promova a autonomia e a reinserção social dos pacientes. E quem pode ter acesso a esse serviço? Precisa de um encaminhamento prévio? Entendendo o que é adoecimento mental e que precisa de encaminhamento para o CAPS, qualquer munícipe, né? É importante a gente diferenciar o que é adoecimento, o que é um sofrimento temporário, transitório, que possa ser atendido nas próprias UBSs. Para ser atendido no CAPS, o paciente precisa de um encaminhamento que é providenciado na própria UBS, passar em consulta médica e aí ele vai ser avaliado dentro do CAPS e destinado qual o tratamento que ele vai ser inserido. Uhum. E quantas unidades aqui em São José dos Campos existem no CAPS? Onde ficam? Então, nós temos 2 CAPs para atendimento de adultos, um CAPs infanto-juvenil, um CAPs álcool e droga, além dos SAMA e o CVV, ambulatório adulto e infanto-juvenil. Para os casos de emergência, tem a unidade de emergência de saúde mental, que fica lá no Torrão de Ouro, no Hospital Francisca Júlia. E existe algum telefonema, algum contato para quem tem uma emergência, enfim, pode ser feito também isso ou precisa realmente ser feito um encaminhamento antes, né, para ser inserido no CAPS? Nos momentos de crise, a unidade de emergência de saúde mental, que fica lá no Francisca Júlia. O telefone de contato é o SAMU, e se o paciente estiver muito agressivo, violento, também a polícia, no 190. Mas em casos de sofrimento, pensamentos de morte, sofrimento psicossocial que a gente fala, 188, que é o CVV. E qual é a recomendação para quem está passando por um problema psicológico, mas, ou tem alguém da família também que está passando por esse problema e não sabe muito como proceder? É importante ter alguém que você possa confiar, que você possa conversar, né? Quem for ouvir, não julgar o que está sendo escutado, né? O sofrimento é individual de cada um. Pode parecer banal para quem escuta, mas aquela pessoa está incomodada e está sofrendo, então precisa de ajuda. Procure uma pessoa que você confie e que ela possa te ajudar, encaminhar para o serviço de acordo e prestar o auxílio que você necessitar. Então, é sempre reforçando, para quem estiver passando por isso, conversar com alguém, procurar uma ajuda e aí também, depois dessa ajuda, até conseguir esse encaminhamento para o atendimento aqui no CAPS. Exatamente. Principalmente crianças e adolescentes, né, ter uma referência na escola ou algum familiar onde ela possa confiar. Um adulto, às vezes, não quer conversar com alguém da família, mas alguém próximo que possa ajudá-lo. Não ter medo de falar. É importante que a gente conte o que está sentindo. Maravilha. Obrigado, Poliana. Agradeço as informações. Então, eu devolvo para você no estúdio, Rafael, mais as informações aqui sobre o atendimento no CAPS em São José dos Campos. Volto com você. Certo, Bruno. Muito obrigado pelas importantes informações que você trouxe aqui para a gente. Pessoal, olha só, tem um propósito, é encontrar sentido no que fazemos e pertencer a algo maior que nós mesmos, né? É o que nos move todos os dias, dá direção às nossas escolhas e fortalece a vontade de seguir em frente. Porém, isso não é a realidade de todos. Uma pesquisa apontou que 25% dos profissionais brasileiros são tristes em seus empregos, ou seja, 1 a cada 4 profissionais se sentem desmotivados em seu trabalho. E isso tem um impacto negativo, direto, no desenvolvimento profissional e também em todas as áreas da vida dessas pessoas. Um estudo internacional mostra que 73% das pessoas que trabalham com um propósito afirmam sentir mais satisfação em seus empregos, né? Então,
É isso, meninas. A gente viu aí que 1 a cada 4 pessoas trabalham infelizes, mas quando se tem um propósito, isso acaba mudando e ela trabalha mais feliz, mais motivada, né, Ana? Exatamente. Hoje nós estávamos até um pouco antes, né, de chegar aqui até vocês, conversando exatamente sobre isso, né? Essa questão da infelicidade do trabalho, vamos falar assim, né? Aquilo que movimenta primeiro, né? Esse desconforto, essa falta de significado, né? Hoje nós somos o país mais hiperconectado, né? Então a gente fala muito sobre isso, né? Essa questão da comparação, né? Parece que eu não estou tendo aquela entrega do meu trabalho, né? O suficiente. Às vezes eu estou num trabalho, mas que não está trazendo esse significado. Então tudo isso leva a esse movimento, né? Que a gente hoje dá o nome de tristeza, que foi o que a pesquisa trouxe, né? Mas quais são esses motivadores, né? Porque hoje... Vamos só fazer um recorte aqui, Rafa. Antigamente a gente entrava numa faculdade, ia fazer um curso, ia trabalhar com aquilo muitas vezes a vida inteira. Hoje a gente pode ter várias carreiras, né? Vários momentos da nossa carreira. Então, às vezes eu estou num momento da minha carreira, mas pensando num outro momento, né, Kátia? É verdade. Então, acho que vai muito desse lugar, né? Qual é o lugar hoje que eu realmente vejo propósito ali no que eu estou fazendo? Olha, é possível cultivar o propósito, né, dentro da empresa, em ambientes competitivos e também de alta pressão? Super possível, né, Kátia? A gente sabe que é real e existem empresas que trabalham com metas, existem números a ser entregues, então existe esse ambiente mais competitivo, existe esse ambiente de alta pressão por entrega imediata de resultados e existem pessoas que gostam de trabalhar assim. Isso vai muito de acordo com o perfil e personalidade de cada um. Existem pessoas que são muito motivadas, né, a metas, a resultados e elas gostam de trabalhar dessa forma. Então a gente acredita que sim, é possível e existem pessoas que acabam se encontrando nesses lugares, né? Claro que às vezes a longo prazo isso pode gerar alguma questão, mas aí é uma questão de avaliar cada um, né, se olhar e ver até onde consegue chegar. Mas sim, é possível. Esse ambiente ele existe e existem pessoas também que são adaptadas a trabalhar dessa forma, né? Olha, e tem pessoas também, meninas, vocês que trabalham, né, na área empresarial, vocês sabem que tem pessoas que elas dependem de elogios, querem reconhecimento do trabalho que fez e nem sempre isso é possível, né? Às vezes o líder ali ele não tem essa noção, mas às vezes nem é por maldade, é a rotina do dia a dia, não é? E de novo a gente está falando da importância da liderança, né? Então tudo parte desse lugar da liderança, né? A cultura da empresa ela vai estar institucionalizada em todas as pessoas, né? Mas o trabalho da liderança ali, né, que a gente fala no tete a tete, né, no cara a cara, né, no feedback constante ali, no acompanhamento do trabalho, né, de cada colaborador, isso é fundamental. Quando a gente fala um pouco de empresas com metas agressivas, né, de curto prazo, a gente vê que a parte de medir, né, clima, medir, né, como é que está o ambiente de trabalho, criar programas, né, de benefícios. Nós estávamos até conversando, né, que tem algumas empresas que apresentam os benefícios e os malefícios, ou seja, aquela empresa que tem um pacote de benefícios muito atrativos, mas ela tem essa questão de uma potência muito grande de metas, de projetos, né, ela é mais agressiva pelo segmento dela, né? Então, ela também apresenta para aquele colaborador que aqui o formato de trabalho é dessa forma. Por isso que a gente acredita que é super possível, né, mesmo em ambientes mais corridos, ter essa questão de propósito e significado. Ah, com certeza. E a questão de propósito, Kátia, a gente vê muitos jovens falando em propósito, mas acontece isso na realidade, né? É a moda falar em propósito, mas no ambiente de trabalho acontece? Sim. A gente vem de uma vertente que falou-se muito sobre gratidão e agora a gente vem com essa palavra de propósito, né? E a gente precisa dar uma escuta, né, para esses jovens que, na verdade, estão buscando seu propósito, porque trabalhar o propósito é essencial e é encontrar valor e sentido no que você faz, né? Os jovens, a gente fala também bastante de trabalhos nessa questão geracional, eles têm uma diferença muito grande do que é felicidade, do que é o propósito no trabalho, né? É uma visão completamente diferente, né, nos níveis aí de idade. A gente pega aí até 20 anos, eles têm um entendimento sobre felicidade que é diferente de quem tem 30, de quem tem 40, 50 a mais. Então, a gente precisa ter um olhar um pouco mais criterioso para isso. Por quê? Porque isso está muito de acordo com o valor que cada um carrega. Né? E isso vem também ali até dentro de crenças familiares, né, de estilos de vida, de como foi criado. Então, a gente pode, sim, considerar que os jovens estão buscando encontrar mais significado e propósito
propósito, foi uma fala aqui da Ana, até falando um pouco sobre inserção de trabalho. Antes era muito assim, a empresa escolhia quem ia entrar, né? E hoje é diferente, a gente consegue perceber que as pessoas escolhem também os ambientes onde querem trabalhar, né? Os jovens, principalmente, têm esse olhar, né? Olha, gente, o papo tá ótimo, né? Tá muito bacana, mas a gente faz mais uma pausa aqui no Diálogos da Cidade, mas não sai daí. No próximo bloco, vamos falar sobre saúde mental, redes de apoio e o futuro do cuidado. Fique com a gente. Estamos de volta com Diálogos da Cidade e neste último bloco a gente fala sobre um assunto que tem tudo a ver com a saúde mental, gente. As relações interpessoais. Depois de tanta mudança, tecnologia, rotina acelerada e o impacto do pós-pandemia, muita gente tem enfrentado dificuldade para se conectar, né, de verdade, tanto no trabalho quanto fora dele. Mas a verdade é que nenhum ambiente se sustenta sem laços de confiança e colaboração, né? Então, como podemos reconstruir essas pontes? O que ajuda a fortalecer a convivência entre colegas e criar um espaço mais saudável e mais humano. E aqui no estúdio, nossas convidadas continuam batendo um papo com a gente. Muitas dúvidas, né, meninas, em relação a isso. Ô, Kátia, qual é o papel das relações interpessoais na construção de um ambiente colaborativo? Tá. Eu acredito muito que a gente precisa criar vínculos, né? Existe essa necessidade de criar vínculos verdadeiros. Existe um estudo que foi feito nos Estados Unidos há uma década atrás, que fala muito sobre essa questão das relações dentro do trabalho. Né, que é comprovado através desse estudo que foi feito que ambientes onde as pessoas têm amizade, se relacionam bem, são ambientes mais produtivos, né? Existe muito aquela frase também que as pessoas brincam muito, nós somos uma família, que a empresa é uma família, mas de fato isso é um fator muito positivo quando você tem boas relações no trabalho, né? Como você começou inicialmente, né? Falando que a gente passa o maior tempo da nossa vida no trabalho, né? A gente passa mais tempo com os colegas de trabalho do que com a nossa própria família. E isso precisa ser bom. Esse tempo precisa ser bom e essas relações precisam ser saudáveis. E para que isso aconteça, há uma necessidade de existir essa questão, como você falou, da cultura colaborativa, né? Para que se criem realmente laços e vínculos fortes, né? Vínculos de confiança, vínculos que se sustentem no dia a dia do trabalho, né? Os desafios são grandes, problemas acontecem, às vezes os números não estão ali de acordo com o que a empresa espera, existe um ambiente mais de pressão, mas o quanto essas pessoas, né, são ali responsáveis por criar esses vínculos que eles sejam sólidos e verdadeiros, né? Então, eu hoje posso até falar pelas vivências que a gente tem dentro das organizações, que pessoas que têm vínculos, né, de amizade, de um contexto, né, ali de confiança, onde pode sentar, se abrir com um colega, conversar, é um ambiente realmente muito mais produtivo, mais seguro, né? Então, isso é muito legal, né? O trabalho vamos dizer, igual um casamento, né? O casamento não é mil maravilhas todos os dias, né? Tem os seus dias de dificuldades, de desafios, de conversas. E nesse contexto ainda, Ana, eu quero perguntar para você, por que é tão difícil manter relações saudáveis no ambiente de trabalho, né? A falta de empatia e diálogos está por trás, na maioria dos conflitos nas equipes? Sim, Rafael, e eu falo que é uma competência nossa que é a base de tudo isso, que é a nossa comunicação, né? Há anos que nós estamos aí no mercado de trabalho, trabalhando com desenvolvimento humano, fazendo desenvolvimento de liderança de equipes, e sempre a gente pega nesse mesmo ponto da comunicação, né? O treinamento talvez que a gente mais realize dentro, né, das instituições. Aí teve uma fase de nós falarmos um pouco sobre comunicação não violenta, mas essa é a base que sustenta todas as relações, né? Então, quando a gente fala de uma empresa, de uma instituição, de um grupo com uma boa comunicação, uma comunicação assertiva, uma escuta empática, né? Porque às vezes também eu só fico preocupado com o que eu vou falar,
né? Ou eu não estou também conectado com aquela pessoa que está conversando comigo. Eu estou preocupado em responder e não em escutá-la, né? A gente até brinca um pouco, né, que deveríamos ter mais cursos de escutatória do que de oratória, né? Porque essas são as bases, os pilares que sustentam as relações interpessoais. E a hora que acontece, né, um momento, né, de maior conflito, dinâmicas mesmo que a gente vive no dia a dia, né? Entregas por resultados e metas, é nessa base que a gente se sustenta, de confiança colaborativa, mas de uma boa comunicação. Com certeza. Ô, Kátia, e o líder? A gente já falou aqui da liderança, mas, de fato, qual é o papel dele na criação mesmo, assim, de um clima mais descontraído, mais positivo, empático? Eu acho que, Rafa, nesse momento a gente pode até falar que o líder é o primeiro que precisa buscar aí fazer um trabalho, né, de interiorizar, entender ali quais são as competências, as suas potencialidades como líder, né? E ele precisa olhar até para um diagnóstico dentro da empresa. Qual é a cultura dessa empresa? O que essa empresa espera de mim como líder? E a partir daí ele buscar também ali recursos de autoconhecimento, se conhecer, definir qual é o estilo de liderança dele também. Eu acho que isso também é um ponto muito legal e favorável. E a partir daí ele consegue sim fazer um desenvolvimento do time, né? E outro ponto que eu acho que a Ana falou aqui sobre comunicação, o líder precisa estar sempre à disposição da equipe. Sim. Eu acho que ele, sim, tem muitas demandas, ele precisa atender agendas, são agendas, né, muito pesadas, muitas vezes de muitas reuniões, né, em grandes organizações, mas ele precisa ter tempo para o seu time, né? E ele precisa realmente ter um olhar de que ele é o líder que vai conduzir, né? Eu até vi uma palestra que eu fui, uma palestrante dizer que ele é um maestro. O líder é um maestro. Então, ele precisa ver aquele que está mais caidinho, ele precisa dar uma atenção maior, aquele que está desmotivado, ele precisa ir lá, dar uma escuta melhor, aquele que está performando super bem, ele continuar ali fazendo um reconhecimento. Então, ele é um maestro e ele precisa realmente se autoconhecer, saber o estilo de liderança que ele possui, para que ele consiga conduzir esse time a sua performance aí esperada dentro da empresa. Para obter bons resultados, Sim. né, meninas? Olha só, o assédio moral é um processo contínuo de condutas abusivas, né, como humilhações, intimidações e ameaças, que tem o objetivo, gente, de desgastar a vítima emocional e psicologicamente. Para entender melhor desse tipo de situação, né, como pode ser identificada e quais os direitos de quem sofre esse tipo de violência no ambiente de trabalho, a nossa produção conversou com o advogado trabalhista, Dr. Vitor Zuin, que vai trazer informações para a gente. Vamos conferir. O mais comum atualmente, nós vemos bastante na Justiça do Trabalho, é o assédio moral. Ele é um tipo de assédio que, quando ultrapassa esse limite em que o empregador ele começa a ofender o funcionário, humilhar o funcionário perto de outros funcionários ou até mesmo de clientes, e isso vai caracterizar no funcionário danos psicológicos, mentais, e com isso vai acarretar também os danos psicológicos, que é muito comum que quando vai entrar com uma ação trabalhista, o funcionário já esteja com depressão, com burnout, ou até mesmo ansiedade acarretada por esses danos. E esses danos, eles não são esporádicos, eles têm que ser danos constantes, ou seja, praticamente durante todos os dias da jornada de trabalho, o funcionário constantemente é humilhado, ele é desrespeitado, e isso acaba acarretando o assédio moral. Outro muito comum também, um pouco menos que o assédio moral, é o assédio sexual. O assédio sexual nada mais é quando existe uma posição hierárquica em que o empregador, ele constrange para conseguir uma vantagem sexual do funcionário. Então, exemplos muito comuns, não só para vias de fato, que é no toque físico ou algo desse tipo, mas também mensagens de WhatsApp, mensagens com cunho sexual para o funcionário, isso também acarreta o assédio sexual. A primeira coisa que ele deve fazer é procurar o RH da empresa, os recursos humanos, para poder conversar para eles, para que possa passar para esse funcionário ou para esse superior hierárquico a situação que está acontecendo, para que ele possa se desculpar ou se redimir dessa situação. Caso não seja possível, existem empresas um pouco maiores também que têm uma ouvidoria anônima, em que você pode mandar uma mensagem para eles, para que eles possam fazer um estudo ali naquele local de trabalho para poder ver se a situação está realmente acontecendo. Caso
não consiga pela via ali administrativa, daí o ideal seria procurar um advogado especialista em direito do trabalho para que ele possa averiguar os requisitos para poder adentrar com uma ação trabalhista. E também é ideal para que o funcionário que esteja numa situação vexatória, humilhante e que está se sentindo diminuído na jornada de trabalho, que procure uma ajuda psicológica ou psiquiatra, para que ele possa lidar com essa situação no momento que ele está sofrendo ali na jornada de trabalho. Muito obrigado, Dr. Vitor Zuin, pelas suas informações importantes, né, meninas? Ana Paula, além dos assédios que o Dr. Vitor trouxe para a gente, quais os mais comuns também que vocês costumam, né, a senhora costuma atender nessas situações? Importante essa pergunta, Rafael, porque o doutor trouxe muito essa questão, né, de uma liderança mais agressiva, mais tóxica, no sentido de cobrar, né, ou até mesmo gritos, né, a gente já ouviu de tudo um pouco quando se trata de assédio moral. Mas o que é importante a gente falar são do assédio também silencioso. Né? Aquele assédio que você vê que a pessoa não está entregando o suficiente, então você não coloca mais ela num projeto, você tira atividades dela, né? Então deixa ela ali com uma falta de significado ali do trabalho dela, né? Que é o famoso colocar na geladeira, né? Coloquei a pessoa na geladeira, vai ter alguma festa, alguma confraternização, eu não convido aquela pessoa. Sabe quando tem os encontros lá, né? Os futebol, né? Que a gente tem às vezes, né? O grupo de futebol, de bike, né? Os grupos do trabalho, né? Que costumam ter esses momentos assim, eu não convido aquela pessoa. Isso é pouco falado, mas também é uma característica de um assédio moral. Eu deixo aquela pessoa de lado, eu isolo ela e isso vai causando nessa pessoa uma questão de desconexão com o grupo, né? Com o trabalho, com o grupo e até que vai minando esse profissional, forçando muitas vezes que ele peça o desligamento, né? Então, isso também é importante a gente trazer, complementando a fala aqui do doutor, que foi muito importante, né? E buscar apoio, né? Nos primeiros sinais, né, que a pessoa vê ali que o ambiente não está muito adequado, que tem uma questão acontecendo, porque, infelizmente, né, a gente tem todo tipo, né, de segmento de organizações, todo tipo de trabalho e às vezes sim pode estar acontecendo isso dentro das organizações, às vezes são organizações menores que não têm, né, um compliance, às vezes não tem nenhum setor de recursos humanos, né, estruturado, né, então acontecendo essas situações, né, a pessoa precisa buscar esse apoio, como o doutor falou, antes de acontecer esse adoecimento. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Nós agradecemos, foi muito bacana. E a você que nos acompanha, falar sobre bem-estar no trabalho é falar sobre qualidade de vida, relações saudáveis e respeito no dia a dia. O Diálogos da Cidade vai ficando por aqui. Obrigado pela companhia, nos acompanhe pelo youtube.com/TV Câmara SJC e canal aberto 12.3. Até o próximo Diálogos da Cidade. Tchau!